Bem-vindo a todos para mais um Fé e Direito em 30 Minutos, um projeto da Comissão Especial de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Taboão da Serra, cujo objetivo é educação para uma cultura de paz e cidadania. Todas as semanas procuramos trazer um expoente da liberdade de crença com a finalidade de promover o conhecimento sobre o tema, objetivando reduzir os atos de intolerância e violência contra os diversos grupos religiosos ou mesmo ateus. Hoje temos a grande honra de termos entre nós a doutora Paula Moutinho, advogada criminalista, e com um currículo fantástico que nós vamos postar juntamente com essa entrevista e atual presidente da Comissão Especial de Direito e Liberdade Religiosa da Seccional São Paulo, a primeira comissão, me corrija se eu estiver errado, doutora Paula, de Direito e Liberdade Religiosa do Brasil. Boa noite, doutora Paula, seja bem-vinda entre nós. Boa noite, querida Tânia, e nós temos, né, intimidade para que nos tratemos, né, pelo primeiro nome. É uma grande alegria estar aqui, né, conversando sobre liberdade religiosa, o direito à liberdade religiosa, que é um tema que nos é tão caro, que nós nos debruçamos, né, com responsabilidade, com afinco, e tê-la, né, como uma companheira nessa caminhada foi um dos grandes presentes que a defesa da liberdade religiosa me deu, né, e através de você muitos outros amigos também vieram. Então é uma grande alegria, espero que possamos juntas, né, conversar um pouquinho, sabendo, como a gente sempre fala, que ninguém traz verdades absolutas, mas que nosso objetivo é exatamente trocar experiências, percepções e aprender, né, cada dia mais. É uma grande alegria estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Sem dúvida, doutora Paula, a honra é nossa. E a doutora Paula foi convidada para nos prestigiar com a presença dela e também com a experiência e conhecimento dela para tratar sobre o tema liberdade, o papel essencial da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa na proteção do pluralismo de crenças. A liberdade de consciência é um dos pilares fundamentais de qualquer sociedade democrática. Ela assegura a cada indivíduo o direito de crer ou não crer, de acordo com os princípios, convicções filosóficas ou religiosas. No Brasil, esse direito é garantido constitucionalmente, mas na prática ainda enfrenta desafios, especialmente diante da intolerância religiosa, do preconceito institucionalizado e da marginalização das expressões de fé fora dos grandes grupos majoritários. Então, vamos ao trabalho, doutora Paula? Você poderia nos esclarecer o que é a liberdade de consciência? É sempre importante trazer esse tema, né? E aí eu peço um pouquinho de licença para falar um pouco da liberdade religiosa dentro da UAB. Nós tínhamos, né, no começo dos anos 2000, muita dificuldade de que a advocacia entendesse a complexidade em relação ao direito à liberdade de crença. Né? A liberdade de crença é um direito além de fundamental, porque quando nós falamos em direito fundamental, nós estamos falando que ele é reconhecido, né, pela Constituição Federal, o que o torna um direito basilar, um direito de primeira dimensão, mas ele é, acima de qualquer coisa, um direito humano, né, e ele é consagrado pelos tratados internacionais e pelo Tratado de Direitos Humanos, dos quais o Brasil também é signatário, né? Então, quando nós falamos de direito à liberdade de crença, nós estamos falando de que, junto com a saúde, junto com a vida, junto com aqueles direitos que são mais basilares, a liberdade de crença, de consciência, caminha nesse objetivo, né? E quando nós falamos de direito à liberdade de crença, nós estamos falando que esse direito, dentro das suas bases, ele consagra a plenitude da expressão da consciência religiosa. E consciência religiosa vai muito além de religião, porque a consciência religiosa é o que liga o indivíduo, enquanto pessoa,
a divindade, né? Então, dá a ele parâmetros morais, parâmetros éticos e basilares que o mantém a integridade dele como pessoa. Então, quando nós atingimos, de alguma maneira, a plenitude dessa expressão religiosa, nós tiramos do indivíduo tudo aquilo que o mantém alicerçado pessoa enquanto indivíduo garantidor de direitos, né? Então, por isso que é tão caro a defesa da liberdade religiosa, porque nós estamos falando de tratar o indivíduo, assegurar a ele o que o mantém em pé. Ó, excelente, excelente visão do que significa isso. Porque muitas vezes, quando você fala em liberdade religiosa, você pensa somente naquelas pessoas que possuem uma religião tradicional, um Deus, não é? Toda aquela liturgia. E como você bem esclareceu, nem sempre é o caso. Não é o que a pessoa acredita, independentemente se há um Deus específico ou o que ele realmente acredita, não é? E eu agradeço Essa muito por relação com esse o indivíduo, esclarecimento. ela é tão individual que faz com que pessoas dentro das mesmas comunidades de fé, dentro do mesmo equipamento religioso, tenham experiências completamente distintas, né? Então, nós estamos falando de integração entre ele e o divino, e é algo que nós não podemos tocar, né? Porque a verdade que me move, que te move, pode não necessariamente representar alguma coisa para o outro indivíduo, mas não faz dele menos carecedor de garantias, menos carecedor da liberdade de crença. Perfeito, excelente colocação. Apreciei muito esse esclarecimento para o nosso público. E, doutora Paula, é, sucintamente, o que que nós podemos dizer, esclarecer para as pessoas quais são as garantias constitucionais, né, que elas possuem na defesa desse direito? Primeiro, né, eu agradeço a pergunta, que é sempre importante nós colocarmos isso. Primeiro, a expressão, na plenitude da expressão religiosa, né? Isso, quando a gente fala de liberdade de expressão religiosa, nós estamos dizendo que a maneira com que aquele indivíduo se relaciona com sua divindade tem que ser respeitado na integralidade. Nós estamos falando de atos litúrgicos, nós estamos falando de vestimenta, nós estamos falando de dietas religiosas, nós estamos falando de ritos consagratórios, né? E aí vem as orações, vem os jejuns. Então, toda a maneira com que aquela pessoa se relaciona com a divindade tem que ser respeitado acima de qualquer coisa, que é a liberdade de expressão religiosa. Temos também a de objeção de consciência, porque a relação do indivíduo com a sua divindade pode exigir dele uma relação de abstinência, né? Deixar de fazer algo em relação com a sua divindade, em respeito a essa divindade. Então, a sociedade ela tem que se adequar para acomodar essa objeção de consciência. E aí, Tânia, nós não estamos falando de deixar as suas obrigações civis, as suas obrigações sociais. Nós estamos falando da acomodação. Nós estamos falando que numa sociedade organizada, nós temos que permitir que os indivíduos se acomodem. E essa acomodação, ela vem disso, né? Então, a objeção de consciência, tão importante quanto a expressão religiosa, é também entender que aquele deixar de fazer é parte integrante da sua relação com a divindade. E aí nós vamos, enquanto sociedade, nos organizar, nos acomodar para que isso venha, né, dentro de um tecido social, fazer com que Aham. isso se torne uma prática dentro ali. E é o grande desafio, né? Porque nós ainda temos violações diárias em relação a isso. Nós vemos pessoas sendo demitidas, nós vemos violações, a expressão religiosa sendo tolhida por conta, né, dessa falta de entendimento, de concepção. E penso que nós, defensores de direitos, é o nosso principal desafio, né? Perfeito, obrigado. E aproveitando esse alinhavo, né, qual é o papel das comissões da OAB, as comissões especiais de direito e liberdade religiosa na proteção desses direitos? Eu penso que nós temos alguns pontos tratando de Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, né? A principal dela é exatamente entender a
liberdade religiosa como um direito garantido na nossa Constituição e um direito fundamental, um direito humano basilar. Então, muitas das vezes, grande parte das violações acontece, inclusive, nos escritórios de advocacia, porque a pessoa chega diante de uma violação da sua liberdade religiosa e o próprio profissional não conhece aquilo, não reconhece o direito à liberdade religiosa como um objeto de proteção jurídica. E aí diz que é um mero de sabor, que é um dano, principalmente quando nós estamos diante de situações que não são crimes, né? Quando nós estamos falando de reparações, de ressarcimento no âmbito trabalhista. Então, nós vemos muito despreparo da advocacia. Então, acredito que o principal papel da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa é, começando pela advocacia, mostrar para a nossa classe que é um direito fundamental, que deve ser protegido com a mesma garra, com a mesma determinação que nós defendemos outros direitos que também são consagrados na nossa legislação. Outro papel fundamental é o educativo, né? É levar para a sociedade também esse conhecimento da coexistência, porque nós temos uma tendência, enquanto seres humanos, a entender que a nossa verdade ela é única e que essa verdade deve ser imposta e prevalecer diante das outras. Então, o papel da comissão é também levar para a sociedade civil o conhecimento de que, enquanto direito, a liberdade religiosa ela é uma condição para que nós podemos coexistir em sociedade, né, repelindo, né, ações de ódio, ações que impedem essa harmonia social. Outro papel também fundamental da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa é também a formação, né? No sentido de que nós possamos ser multiplicadores dessa cultura de paz, porque também temos a oportunidade do congraçamento com outros religiosos, colocá-los para que dentro das suas comunidades de fé também haja essa educação, esse processo de que a religião do outro pode ser diferente da minha, mas nem por isso ela é errada e não tem que existir. Né? A ideia de que eu defendo os dogmas, e é importantíssimo a defesa dos dogmas religiosos, né? Porque também é um papel do direito, né? Não permitir que dentro, seja o poder público, sejam pessoas individuais, adentrem nas comunidades de fé, no sentido de questionar os seus dogmas religiosos, mas também dentro dessas comunidades entender que o outro que pensa diferente, que cultua de maneira diferente, ele tem que ser respeitado. Então, eu penso que esses são os pontos em que nós temos trabalhado nesses anos, né? Desde 2005, a Comissão Especial de Liberdade Religiosa, eu estava lá e eu tenho muito orgulho de dizer, né, que eu não arredei o pé da Sim. e nós temos caminhado, né? Nós temos que fazer honra, né, a doutor Ed, o doutor Jader, né, que foram tão importantes no início dos anos 2000, lutando, né, que 5 fosse finalmente organizada a comissão. Foi uma luta árdua dentro da seccional para que houvesse essa compreensão, muitas realizadas antes disso, mas desde 2005 se 20 anos, então. 20 anos. 20 anos, olha, é um marco fantástico. Eu não tinha essa. Isso fugiu da minha percepção por algum motivo, mas saiu um bom motivo para comemorarmos esse ano, esses 20 anos da comissão. Eu me É, sinto muito privilegiada, né, de ter sim, recebido, né, esse presente no 20º ano da comissão, né, é uma data emblemática e também uma grande responsabilidade, né, sim, porque sem quando nós dúvida. pegamos, e é um desafio também, mas acredito que unidos, né, estamos somando forças, estamos trazendo aqueles que passaram e que foram tão importantes, né? Eu tenho recebido muitas notícias de que a velha guarda está voltando para a Comissão Especial de Liberdade Religiosa, né?
e que com a força dos antigos, e com o conhecimento dos antigos e a força, né, e da juventude, nós realmente possamos fazer com que a liberdade religiosa realmente seja reconhecida como um direito fundamental, um direito basilar e um direito inegociável, né? Excelente. A doutora Paula, para os poucos que não sabem, não só fez parte da primeira comissão de Direito e Liberdade Religiosa do Brasil, né, que foi da Seccional São Paulo. Durante tantos anos esteve presente na comissão da Seccional São Paulo, mas também organizou e foi presidente da Comissão Especial de Liberdade Religiosa da OAB de Guarulhos e em várias ocasiões, membro da Comissão de Direitos Humanos, né, porque a liberdade religiosa está dentro dos direitos humanos, é um dos direitos humanos, mas é tão importante que não pode ficar lá englobada com todos aqueles, porque tem um papel fundamental, o direito de consciência. Então, dentro dessa experiência fantástica de tantos anos envolvida com esse trabalho, doutora Paula, sua experiência, seu conhecimento, na sua opinião, quais seriam alguns exemplos de práticas de sucesso concretas que a comissão organizou nesses anos? Eu gosto muito de falar isso e agradeço tanto quando a gente tem a oportunidade de falar, não por vaidade, mas Sim, para claro. dizer que a comissão ela exerce um papel fundamental, né? Tive o privilégio, Guarulhos, da comissão do Estado, né? Então nós concorremos com o Paraná, porque eles dizem que eles são a segunda, eles dizem que somos nós, então, mas não vamos brigar, a gente divide o pódio. Né, tive o privilégio de 2009 a 2024 presidir a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da UAB Guarulhos. Hoje estou presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB Guarulhos e caminhamos, né, junto nesse mesmo entendimento. Então, né, nós temos vários feitos, né? Eu diria que, em relação à seccional, nós fomos parte muito producente no movimento que trouxe o exame do MEC para os domingos, porque o Enem ele era realizado aos sábados, e aí os religiosos que são sabáticos, eles padeciam de violações, porque eles entravam, ficavam separados em um lugar, sem contato, sem poder usar banheiro, sem poder lanchar, para que eles fizessem a prova após o pôr do sol. E era uma situação extremamente violadora, e a OAB, junto com outras instituições, interveio no Ministério, né, da Educação, e hoje as provas do Enem são realizadas aos domingos, né, permitindo que todas as pessoas tenham acesso com dignidade, né? Nós podemos também falar do restabelecimento, né, às mulheres presas nos presídios femininos de São Paulo, que tinham o seu direito às orações cobertas, mulheres muçulmanas, e pela intervenção da OAB seccional, nós também conseguimos que essas mulheres tivessem o direito de receber, né, os tecidos para que se cobrissem durante as suas orações, porque a expressão religiosa e os ritos é um direito de todos os religiosos, né? Então, essas mulheres a partir daquele movimento, tiveram acesso, né, a esse direito basilar, que é de prestar o seu culto de acordo com o que exige a sua divindade, né? Em Guarulhos, nós tivemos lutas bem emblemáticas, né? Nós conseguimos tirar os símbolos religiosos das salas de velório municipal, né? Porque hoje, se você tem uma religião e esses adereços fazem sentido para você, você pode ir lá e pedir a administração do cemitério, mas não pode, de maneira alguma, que isso seja imposto, né? Então, muitas das vezes, aquelas famílias enlutadas no momento de dor, violadas e constrangidas pela presença de símbolos de divindades que não lhes traziam consolo, mas lhes traziam constrangimento, né? Nós conseguimos também um espaço de solo sagrado para os rituais no cemitério,
conquistas nesse tempo todo, né? Durante a pandemia, nós fomos instrumentos, né, no sentido de assegurar a realização dos cultos online na cidade de Guarulhos, porque a prefeitura não conseguia entender que aquela reunião com segurança dentro também fazia parte de um direito maior, que era o direito da assistência religiosa. Né? Nós tivemos alguns problemas no início, mas conseguimos conversar, né? Tivemos a formação do fórum, alguns processos, né? A segurança pública aqui em Guarulhos impedia o hijab e os adereços de cabeça nas fotos do RG, então também tivemos uma intervenção, e mesmo antes que isso se tornasse pacífico nos nossos tribunais, nós já tínhamos essa prática aqui em Guarulhos, porque já conseguíamos, né, o entendimento de que aquilo fazia parte do indivíduo. Então, são muitas conquistas que são pequenininhas, né? Porque nós sabemos que muita coisa ainda precisa ser feita, mas também mostra a força da OAB enquanto instituição, né? Porque a OAB nos abre porta para que possamos sentar, que possamos mostrar o direito e a coerência desses pedidos, né? Porque também não é por imposição, mas nós temos a lei ao nosso lado, mas nós temos muitos agentes públicos que desconhecem, né, como que essa engrenagem funciona e como se é possível acomodar direitos sem que a lei seja violada, né, mas que os protocolos também a liberdade de crença. Né? Nossa, excelente, excelentes exemplos de como a OAB pode atuar para proteger essas organizações religiosas. Então, com certeza, é um meio que essas organizações podem encontrar para reivindicar seus direitos, para exercer seu direito constitucional de liturgia e seus dogmas. Excelente, doutora Paula. Agora, é, não precisa dar exemplos específicos, né, ou dizer nomes, mas na sua prática, na sua experiência, você sugeriria para membros de comissões, para membros da nossa comissão, outras comissões de liberdade religiosa da OAB, quais seriam algumas práticas que você desaconselha, que você entende que não são adequadas do ponto de vista enquanto Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, ou que não caminham juntas com os objetivos da Comissão de Liberdade Religiosa? Você teria algum exemplo? Eu tenho muitos e eu vou agradecer. Depois, quando eu te encontrar, vou te dar um abraço por eu ter a oportunidade de falar disso. Sabe qual é a minha grande esperança enquanto liberdade religiosa institucional? É que as comissões de direito e liberdade religiosa falar de religião e passem a falar de direito à liberdade religiosa. Existe uma confusão muito grande dentro das comissões que usam esse espaço que é para garantia de direito, elitismo religioso. Assim, a minha grande esperança enquanto defensora do direito à liberdade religiosa de ordem, né, seria que nós não tivéssemos mais eventos promovendo debates religiosos, mas que nós usássemos todos os espaços que nós temos para difundir o direito à liberdade religiosa como uma garantia constitucional, um direito humano fundamental e, principalmente, um nicho de trabalho para a advocacia. Eu penso que se um dia nós conseguirmos chegar nesse patamar, que é o objetivo primordial, né, da nossa instituição, né, que é preparar a OAB, o primeiro objetivo da OAB é trabalhar para a advocacia. Então, eu penso que nós temos que preparar, formar os nossos advogados para ter alicerce na defesa das garantias constitucionais. Nós temos que mostrar opções de trabalho, nichos profissionais, e a liberdade religiosa dá uma série de oportunidades. Né? Quem defende direito à liberdade religiosa pode trabalhar
com a advocacia trabalhista, com a advocacia civil, porque hoje existem muitas questões relacionadas à guarda, relacionadas a estatuto. Nós podemos falar do direito tributário, porque as imunidades, as isenções também fazem parte das garantias constitucionais, né? Nós também podemos falar do direito criminal, que é o mais conhecido, né? Que são as violações. Então, o direito à liberdade religiosa é um nicho profissional muito profícuo, muito rico. E eu vejo com tanta tristeza quando, e eu acompanho todas, né? Eu tenho sempre de olho em todas as comissões, quando esses espaços são usados para proferir, para professar religião, para fazer divulgação de fé. Não existe nada de errado que as instituições, as associações façam o proselitismo, mas eu entendo que a OAB ela não é para isso. As comissões de direito e liberdade religiosa é para dizer que é um direito, que é uma garantia, e que, se não nós, quem é que vai conseguir difundir isso? É isso. Excelente. Inclusive, gostaria de mencionar que a Comissão Especial de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Guarulhos está promovendo uma oficina de liberdade religiosa. Você poderia falar brevemente? O Dr. Rodrigo Vitorino, né, que é um grande especialista nisso, acho que é um dos maiores nomes no Brasil, nos procurou para que o Departamento de Direitos Humanos da Universidade de Oslo tenha uma parceria com a Universidade Olha, Federal de Uberlândia. Então, eles nos procuraram, né? Nós estamos à frente do Direitos Humanos da OAB Guarulhos, e aí, em parceria com a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa de Guarulhos, que hoje é presidida pela doutora Ruth, nós estamos promovendo esse curso, né? Um curso gratuito. São 30 vagas, estão quase todas lotadas, mas ainda existem algumas vagas. Teremos 2 dias. Os certificados eles são avalizados pelo CEDIRE, né, da Universidade Federal de Uberlândia, mas ele tem também o aval da PUC Rio Grande do Sul e da Universidade de Oslo, né, o Departamento de Direitos Humanos. Então, assim, é uma oportunidade ímpar. E é isso, Tânia, nós temos que mostrar que o direito é uma opção. Então, nós teremos, além do doutor Rodrigo, teremos outros juristas importantíssimos, e serão 2 dias muito, muito especiais de formação, de preparo, né, do direito à liberdade religiosa como uma opção profissional, uma condição de formação profissional. perfeito. Quais são os dias? Dia 24 e 25 de junho, agora, na última Uhum. semana, terça e quarta de junho, das 13 às 17. Ainda temos algumas vagas, poucas, Perfeito. está vendo? Eu fico feliz que dá tempo, porque esse vídeo está sendo postado na segunda-feira e eu gostaria de postar, inclusive, o anúncio, né, desse curso. Eu acho muito importante, sem dúvida, não é eu acho, é com certeza muito importante essa informação que você trouxe, e é uma preocupação que eu sempre tive também, da necessidade de formarmos mais advogados nessa área. Eu me recordo de outros colegas que atuam nessa área da liberdade religiosa, comentando que muitas vezes eles são chamados para atender um caso de violação de liberdade religiosa e quem atendeu primeiro, quem foi o primeiro profissional que foi, não sabia nada e agravou a situação pela falta de conhecimento. Então, não basta ter boa vontade, não basta ter interesse, é preciso ter o conhecimento para poder efetivamente ajudar e se aprimorar como profissional, né, doutora Paula? Porque o bom advogado não é aquele que escreve uma petição, mas é aquele que tem conhecimento para a defesa do seu cliente, para que seu cliente tenha sucesso. Não é? É lógico que nem sempre pode ganhar, mas que ele tenha mantido a sua dignidade, E uma né? preocupação grande, nós que somos defensores de direitos humanos temos, é em relação à revitimização. Esse indivíduo que teve a sua condição religiosa colocada em xeque, violada, diminuída, ele chega no escritório e muitas das vezes a falta de conhecimento do profissional do direito acaba por revitimizá-lo, né? Ao diminuir a sua dor, a não reconhecer a sua violação. Então, nós já passamos por isso nos equipamentos.
né? Nós temos trabalhado também no Fórum Estadual de Justiça, né? A gente tem tratado dessa questão de formação, né, dos profissionais Perfeito. da segurança pública, dos profissionais do Ministério Público. O Ministério Público tem um departamento também que trata disso, para que, no sentido de que a vítima seja acolhida e que seja reconhecida como alguém que teve seu direito violado e não receba, né, daquele a quem ele procura pedindo socorro, um tratamento igualmente desumano, né? Então, nós caminhamos nesse sentido e é importante que, enquanto instituição, tenhamos isso muito bem sedimentado, né? De que nós precisamos atuar como profissionais. E o profissional, ele precisa conhecer, ele precisa se aprofundar, né? Nós vivemos um momento em que não dá para ser raso, né? Em relação ao direito à liberdade religiosa, nós temos que estar preparados. E aí, fica aqui mais uma vez o convite para o curso, né? Nós já temos a UAB Santana, que está lá conosco, a UAB Tatuapé, a UAB da Lapa. Então, vai ser um grande congraçamento, né? Então, a UAB Guarulhos está sendo anfitriã, mas nós já temos algumas OABs. Então, se a OAB Tabuão também quiser mandar 2, 3 representantes, né? Eu sei Perfeito. que Guarulhos para você está um pouquinho longe, mas vale o sacrifício, né? Sem dúvida, sem dúvida. O conhecimento é o nosso maior tesouro. E esse curso é gratuito e com todas essas referências, todos esses profissionais excelentes. Doutora Paula, é sempre um prazer conversar com você. Eu gostaria de ficar aqui horas. O assunto é vasto, o seu conhecimento é fantástico e é sempre muito gostoso conversar com você. Para finalizarmos, gostaria de te pedir que você fizesse suas considerações finais sobre o tema. Eu agradeço muito, né? A Tânia, se me chamar para lavar um tanque de roupa, eu vou junto, né? Talvez não com tanta competência, mas vou lá junto com ela. Mas é uma grande alegria, nós estamos, né, nessa nova trajetória. Então, fica aqui o convite a todos vocês que estão nos assistindo, se quiser se juntar a nós, né, é só entrar no site da UAB São Paulo, muito bem-vindos, né? Além dos advogados, nós também temos os membros colaboradores, né? Daquelas pessoas que podem contribuir para o direito à liberdade religiosa. Fica aqui mais uma vez, né? O convite, a esperança de que possamos encarar o direito à liberdade religiosa como um direito fundamental, um direito basilar que precisa ser defendido, que precisa ser difundido, né, como uma garantia macro, como algo que não pode ser negociado. Que as nossas comissões trabalhem para formar profissionais da advocacia, para trazer a cultura de paz, mas principalmente, né, para que juntos possamos ser ponte entre aqueles que precisam e as garantias do direito. Muito obrigada, Tânia. Excelente, doutora Paula. Nós é que agradecemos da Comissão de Liberdade Religiosa de Taboão da Serra. Essa sua fala é muito importante para que possamos nos conscientizar da importância da comissão, a importância do direito e a importância de lutarmos para a manutenção desse direito. Como você mesmo disse, é inegociável, não é? Está acima de. Porque é a liberdade de consciência. O que pode ser mais precioso do que a nossa liberdade de consciência, que é a própria liberdade, não é? Se incorpora na própria liberdade. Queridos, todos aqueles que puderam nos acompanhar nessa conversa tão gostosa e tão enriquecedora, convidamos também a assistir o nosso próxima entrevista, que será sobre direito tributário e as igrejas, né, a importância da preservação dos direitos das igrejas, as isenções tributárias e muito mais que isso. E nós vamos falar apropriadamente. Boa noite a todos, obrigada, doutora Paula. Fique em paz e olha, a comissão de Taboão da Serra deseja muito sucesso. Eu não tenho dúvida de que será um sucesso. E o que nós pudermos ajudar.
E se você tiver algum puxão de orelha, alguma orientação, vamos ficar muito felizes em ouvi-lo. Sempre é bom ter um puxão de orelha dos mestres, não é? Que são quem nos ensina. Boa noite a todos. Boa noite, amiga. Boa noite.